falar um pouquinho da minha experiência aí na pós-graduação FAMB, onde eu fiz meu mestrado e doutorado. Tá? Vou tentar ser o mais breve possível para não ficar maçante. Bem, hoje eu sou docente na Unesp Araraquara e onde coordeno o grupo de bioengenharia e biomateriais. Aqui é parte do nosso grupo de pesquisa, tá? E vamos lá. Bem, primeira visita. Então, o que é importante relatar aqui, que nós aqui, né, esse pessoal que formou em Física na Unesp Rio Claro, a gente fez uma visita no final de 2002, né, até onde a gente conversou com o Mulato, para que ele falasse um pouquinho da física médica, do programa de pós-graduação em Física Aplicada em Medicina e Biologia. Então, foi o Marcos Roberto, depois ele acabou fazendo mestrado e doutorado em São Carlos, lá no IFISC, o Thales, o Daniel Everton Moretti, que acabou fazendo mestrado com o Mulato, o Alexandre Mana, que optou em fazer residência na HC, tá? E eu que acabei fazendo mestrado e doutorado aí na FAMB, tá? E tem o Daniel Luiz, que eu não acabei achando uma foto, que hoje é professor da UFSCar, que acabou também fazendo mestrado e doutorado em São Carlos. Foi interessante porque todos esses queriam uma aplicação, tá? Ainda não claro se era na área de saúde ou na área biológica, tá? Bem, dados do egresso. Então, aí como eu falei, sou bacharel em Física, fiz em 99 até 2002. E aí eu fui fazer o mestrado com o GREF, tá? Na parte de látex, né? A parte de liberação aí de óxido nítrico. E aqui uma reportagem do GREF em 2000, né? Que saiu na revista FAPESP, onde ele desenvolveu aí um pigmento da pele, tá? Que na verdade acho que era melanina, né? Que até gerou patente e etc. Depois aí eu fiz o doutorado em 2005 e 2009, tá? Com o GREF também, e aí a gente foi bem mais aprofundado na parte de látex. E antes de falar de látex, tem que fazer aí um agradecimento ao professor Coutinho, né? Da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, do Departamento de Bioquímica, ele que foi o precursor de toda essa aplicação do látex natural. Ele acabou falecendo em 2012, tá? Então toda a contribuição que a gente tem de látex aí, vocês vão ver aí algumas reportagens, graças ao Coutinho, tá bom? E aí um pouco do látex, o látex é extraído da seringueira, né? Então a gente tem aí, aqui no interior paulista, várias plantações de seringueira, tá? E aí as aplicações comuns que todo mundo sabe, né? Camisinha, o pneu vulcanizado, né? Que é o do Goodyear, né? E as bexigas. E também aqui falar um pouquinho das aplicações dessa membrana de látex. Então aqui eu vou falar o uso dela para úlcera de pressão, que é aquela, no caso, quando tem o contato da pele com a cama ou com a cadeira de rodas, né? Então você tem uma pressão e com atrito você acaba fazendo as feridas, tá? Então a gente vê uma ferida bem necrosada, aonde foi aplicada a membrana de látex, tá? E você vê a diminuição dessa necrose, né? Dessa parte mais escura, a formação de capilares, né? Que é a questão da angiogênese, e aí o tecido de granulação, né? Então a formação de novo tecido. E para mim, aqui um trabalho bem legal, né, marcante, que é as úlceras de pressões, que elas são bem mais necrosadas, né? Então, também o trabalho do Marco Andrei, que é um professor que é especialista na parte de látex, tanto a parte clínica e pré-clínica, e o professor Coutinho, né, que foi o precursor. Então, você vê feridas bem mais necrosadas, onde foram colocadas as membranas de látex, e você vê aí a cicatrização. Bem, então aqui só para fazer um histórico, agora vamos para o que interessa. O que eu aprendi? Eu aprendi o quê? As técnicas de cateterização. Então, por exemplo, ensaios mecânicos que a gente fez lá na odontologia, né? A microscopia de força atômica, a microscopia eletrônica de varredura, tá? O EPR, graças ao BAFA e o GREF, que são especialistas, né? Análises térmicas que a gente fez aí lá na farmácia, e o infravermelho, né? Que a gente usou aí tanto lá na química, quanto também com o professor Luciano Bachmann, né? Que também tem que agradecer, que ele tem o Nicolet. Tá? Coloquei uma foto aqui do Pelchiarmer porque eu não achei do Nicolet. E aí, qual que é a parte interessante de tudo isso? Então, essa época que eu fiz o mestrado e o doutorado, estava começando a povoar o parque de equipamentos, né? Então, eu acabei aprendendo várias técnicas, mas talvez não tão aprofundado como deveria aprender. Hoje sim, porque algumas delas já tenho, mas isso foi importante para abrir um leque de possibilidades, né? De você poder aí, com várias técnicas, responder a mesma pergunta. E também outra coisa que foi interessante foi a questão de sintometria, que é essa análise aí de produção científica. Então aqui só estou ilustrando que a gente fez uma avaliação da produção científica lá da Filô. Isso aqui é interessante porque isso aqui deu um subsídio para a gente fazer algo parecido com patentes na Unesp, que vocês vão ver mais para frente, tá? Aqui é um outro artigo que saiu também, né, nessa mesma temática, então foi algo bem legal aí que fez abrir um pouco a nossa cabeça aí
da questão das métricas em si. E o que também a gente aprendeu? Claro, a parte de látex, que hoje é a linha principal da minha pesquisa, né? Então aqui esse é o trabalho de 2009, né, com o auxílio da Ângela Kinoshita, que ela foi a minha orientadora, não foi oficial, mas ela foi sempre presente. Aqui a gente incorporou uma proteína para fazer a avaliação de liberação controlada, então a gente começou agora a ter uma coisa diferente com o pessoal da medicina, que sempre era a parte clínica e pré-clínica. Aqui foi mais a parte física, química e também um pouco farmacêutica, tá? E esse aqui é o trabalho até que é mais citado pelo nosso grupo de pesquisa. Depois também vi a Ângela, como ela tinha um contato, né, com o pessoal da Universidade Sagrado Coração, lá em Bauru. A gente começou a incorporar antibióticos, aqui foi o metronidazol, tá? Então a gente avaliou a cinética de liberação desses compostos, aí tipo, a gente aprendeu o espectrofotômetro, como que funciona, todas essas questões que a gente não tinha um embasamento, então também foi importante. E aqui um trabalho também que eu acho bem legal reforçar, porque foi quando a gente começou a modificar os materiais. E aqui a gente modificou a porosidade, porque a gente queria ter entregas distintas de drogas, né? Porque quanto mais área superficial, mais fácil a droga sair do material, né? E a gente conseguiu aqui fazer cinéticas de liberações distintas a partir aí da modificação da superfície do material. Além disso, outra parte também, a gente aprendeu a parte óssea também, né? Aí também, onde a gente pode ver que a gente tem um defeito ósseo, aonde é colocar uma barreira mecânica para inibir essa entrada das células do tecido conjuntivo, né, que seriam as células não ósseas, para a gente poder ter um ambiente adequado para a regeneração. Então aqui a gente tem aqui na periodontia, né, uma área da odonto, um defeito ósseo, coloca-se uma barreira mecânica, que pode ser qualquer material, e a gente vê o crescimento ósseo aqui. E aqui é para ilustrar mais fácil, né, onde eu tenho aqui uma barreira mecânica para inibir a entrada do tecido conjuntivo, para ter um ambiente adequado. E aqui gerou um artigo bem legal, né, que é uma aplicação com a Sibéria Hereno, que foi aluno de mestrado da Ângela, lá em Bauru, tá? E é onde a gente pode ver que foi feito defeitos ósseos na calvária aí de coelhos, aonde aplicou-se essas membranas de látex, e aí a gente pode ver aqui, com a aplicação da membrana de látex, a gente teve um reparo ósseo aqui, né? E quando a gente não aplicou a membrana de látex, não teve o reparo ósseo. E agora é o que interessa, né? Qual o retorno do PPG-FAMB na minha formação? Diversa, né? Então, como eu falei para vocês lá na cientometria, que é aquela análise de métricas. A partir daquele embasamento que eu tive, a gente teve um artigo publicado e saiu uma reportagem onde a gente avaliou os depósitos de patentes pelas unidades da Unesp, né? Então, a gente viu aqui que mais de 35% das patentes eram do campo de Araraquara, tá? Então, aqui foi um trabalho legal que foi subsidiado pela formação que eu tive no meu doutorado. Aqui também a gente teve colaborações, evidentemente, porque físicos não têm aí muita noção da parte clínica, né, e muito menos pré-clínica. Tem colaboração com o pessoal da medicina, né, o Shimano aí da medicina de Ribeirão Preto, e a gente fez aí teste dessas membranas de látex em tíbia, né, que são os ossos longos de ratos. Fiz a mesma coisa em calvárias de ratos, né, com o pessoal em colaboração na Odonto Piracicaba, né, onde a gente usou membranas de látex com fosfato de cálcio. E aí os ensaios clínicos, né, que são todos os subsídios que a gente teve lá atrás com Coutinho e etc. A diferença é que a gente incorpora compostos, né, como vocês podem observar, fármacos, extratos vegetais e etc. E aqui é um exemplo de uma aplicação em úlcera diabética. Também a gente teve uma repercussão nacional aí no programa aí da TV Globo. Também a gente desenvolveu membranas com barbatimão a um custo muito baixo, né? Também com colágeno para a parte diabética, né? E aqui é importante relatar que nada é feito você sozinho. Então tem um grupo de pesquisa, né? Então graças aí os alunos aí do grupo, colaboradores principalmente, que a gente consegue aí poder auxiliar e ajudar a sociedade como um todo. Aqui é a Rosângela, que ela foi precursora da parte clínica, ela é enfermeira, ela fez o mestrado e doutorado comigo. Então toda essa parte clínica iniciou em Assis, tá? Então teve todo o subsídio aí, o empenho e a dedicação da Rosângela, que sem ela não teria essas reportagens que saíram depois. Aqui também, só para ilustrar, também a gente teve aí uma colaboração com o pessoal da Odonto, tá tendo na verdade, inclusive, né? Isso foi o mestrado do Rodolfo, né? E no doutorado a gente também está aplicando com outros tipos de membrana.
que é para retração gengival. O que é recessão gengival ou retração gengival? É quando fica exposta a raiz do dente, tá? Então aqui, qual que é a ideia? Faz uma extração de um tecido do céu da boca, aplica nessa região para ter o reparo e a membrana de látex é colocada no céu da boca, tá bom? E também, a partir de todo o embasamento físico-químico que a gente aprendeu aí na FAMB, a gente também começou a ir para a área de um pouco ambiental e um pouco de alimentos. Porque como trabalho com biopolímeros, isso é mais fácil. Então aqui é um caso de recobrimento de frutos em água e aqui no biopolímero, né? Que pode ser a base de amido, pectina e etc. Então a gente tem aqui o que foi recoberto com água e com biopolímero, tá? Que eu vou chamar um de controle e o outro teste. O que acontece? A gente vê que no dia 1 o controle e o teste não tem diferença. No dia 3 a gente começa a ver umas formaçõezinhas aqui um pouco mais escuras, entendendo que pode ter um tipo de micro-organismo. No dia 5 a gente fica bem claro a questão aqui do micro-organismo sobre a superfície do filme não recoberto, enquanto o outro está bonitinho. E o dia 10 fica claro aqui, né, a formação de fungos, tá? E só para ilustrar aqui o dia 10, que é o grupo controle que não teve recobrimento, e o grupo 10 e o que teve recobrimento. E quando a gente faz um corte interno, a gente vê que a massa do grupo teste continua e o do grupo controle já está aí perdida, tá bom? Então, basicamente é isso que eu queria falar. Quero agradecer o Luciano e toda a comissão pelo convite.